Os jornais estão explicando basicamente o que aconteceu, e eu li para vocês também como é que se deu eh, esse processo nas mãos do ministro Alexandre de Moraes, uma ação direta de inconstitucionalidade. Porque, como ele foi o relator dos casos na primeira turma, em relação aos golpistas, a execução da pena também cai na responsabilidade dele, na alçada dele. E, portanto, todas as questões que digam respeito à execução da pena são protocoladas, são ajuizadas para o juiz da causa. Então, o que aconteceu? Logo depois que a lei foi promulgada pelo Congresso Nacional, algumas pessoas já entraram direto com o pedido para ter o benefício. O benefício que não é instantâneo, ninguém sairia para as ruas assim. E, concomitantemente, como era previsível, logo que a lei foi promulgada, vários partidos entraram com ações diretas de inconstitucionalidade e a Associação Brasileira de Imprensa também fez isso. O que é absolutamente natural dentro do Estado democrático de direito. Porque, gente, nós que lecionamos direito constitucional, nós explicamos muitas vezes que uma lei ela pode passar pelas casas legislativas e ser convertida depois numa lei constitucional, ser declarada inconstitucional. É porque podem acontecer falhas e podem acontecer, inclusive, desvios políticos na elaboração da lei, pode existir má-fé, pode existir poder econômico, e uma lei ser aprovada para beneficiar um grupo, uma pessoa, uma empresa, ou para anistiar, para resolver uma questão específica de alguém, ferindo o interesse público de uma maneira em geral. E aí as entidades que têm legitimidade para propor ação, elas propõem para dizer, essa lei está errada, essa lei prejudica o Brasil, essa lei é inconstitucional. Então, é isso que está acontecendo. Mas aí eu me deparo com o seguinte fato, né? A senhora que deve ser mãe, enfim, mas ela se comporta como uma adolescente golpista. Ela colocou aqui, me chamou a atenção isso aqui, né, lá no fundo, o AI-5 versão 2026. Ué, mas vocês defendem a ditadura, vocês defenderam um sistema de tortura, um sistema de exceção. Não está combinando com a senhora esse tipo de marcação atrás, né? O AI-5 versão 2026. Olha só, o AI-5 foi um ato determinado numa ditadura pelos generais. Isso não tem nada a ver com o Supremo Tribunal Federal. Mas fica essa contradição esquizofrênica, né? Como é que eles podem criticar a ditadura se, ao mesmo tempo, eles defendem a ditadura, defendem os golpistas, aqueles que queriam introduzir uma nova ditadura aqui no nosso país, né? Mas vamos lá. Vou colocar aqui para vocês alguns trechinhos, porque é importante fazer uma reação em cima da desinformação que essas pessoas colocam para as pessoas, né? Explicar o que está acontecendo. Mas vamos lá, pegar um trecho aqui. Lá e fez. Sim, Alexandre fez Alexandrice. Surpresa! Vai, sério, pelo menos finge surpresa. E o meu plano nesse vídeo é te explicar o que aconteceu e conseguir sair dele mantendo minha sanidade mental. Aí nós não temos mais responsabilidade em relação a isso, né? Vocês terem uma sanidade mental, né? Mas vamos lá. Foi difícil, mas eu vou tentar. Bom, pelo menos você reconhece, né, que vai ser difícil manter a sanidade mental. Aí pula a vinhetinha. Já dá um like no início do vídeo para o YouTube ajudar a distribuir para mais pessoas e furar a nossa bolha. Assim, quem sabe conseguimos fazer mais gente ficar pé da vida. Então, vejam só, gente, como é que eu não erro, né? Olha o propósito da criatura. O propósito da criatura é levar desinformação e causar raiva nas pessoas, para ficarem as pessoas raivosas, essas que você encontra por todos os cantos, né? Mas vamos lá. Igual a gente. Combinado? Então, era uma vez um Congresso brasileiro que aprovou uma lei. E o que é um Congresso brasileiro? Um local de se fazer leis. Logo, estava tudo... Puxa, que observação inteligente, hein? Gostei. Olha, foi uma excelente observação. O Congresso é para fazer leis. Vamos. Certo, né? Não estava. Com a intenção de rever os abusos cometidos nas aplicações das penas, o que, ao longo dos discursos políticos e até mesmo nessa batina do Messias, ficou claro que estavam presentes, a conclusão foi que a aplicação da lei não era mais justiça, era meio de vingança política. E isso foi quase... Essa é a opinião deles, né? Uma lei vira a vingança política. Uma lei que puna o ladrão é vingança política. Aliás, tem uma coisa curiosa, tá, gente? Um dos requisitos da lei penal, de fato, é o efeito retributivo. Existem vários fundamentos para a aplicação de uma lei penal. E uma delas é retribuir ao criminoso algo que ele praticou contra a sociedade. Esse valor retributivo, se a gente for traduzir para o português comum, o que é?
É a vingança mesmo, vamos ser claros. A lei também é um instrumento de vingança. Daí tudo bem, só que a gente usa poder retributivo para não ficar um negócio muito pesado, né? Um consenso. Lula, o cara que governa para 80% de endividados, Olha só, o teu presidente, ele governou mais ou menos para 80 milhões de endividados também, tá? Então, enfim, pega leve aí, tá? vetou a lei. E aí, em sua legítima atribuição, o Congresso brasileiro, eleito pelo povo, derrubou o veto e assim a dosimetria estava aprovada. Então, a Débora do Batom foi lá pedir a aplicação da dosimetria e Alexandre disse que não, obrigado, a Alexandre de Moraes agiu corretamente. lei ainda não foi promulgada. Tente novamente mais tarde. Na sequência disso, já que o Lula estava, sei lá, não estava afim. O que tem a ver o Lula com essa história, minha filha? Mas vamos lá. Alcolumbre promulga a lei. E uma vez promulgada, a lei estava em vigor, estava valendo e ponto final. Havia Não é a lei está valendo e ponto final, porque a lei, ela, uma vez inserida no sistema, ela já pode começar a gerar efeitos. E se essa lei for inconstitucional? Como é que ficam os efeitos que foram gerados por essa lei aparentemente inconstitucional? E assim se encerrado a desculpa do Alexandre, né? Errado de novo. Logo quando o veto da dosimetria foi derrubado no Congresso, a Associação Brasileira de Imprensa e os partidos Rede e PSOL entraram com uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade. Isso está certo mesmo, que são as previsões constitucionais. Dessas entidades teriam o poder de questionar uma lei inconstitucional. Pedindo que o STF verificasse se a dosimetria era constitucional. Porque para o puxadinho do PT e para uma parte da imprensa, não parecia ser. São duas ações de inconstitucionalidade e adivinha quem foi sorteado como relator da ação no STF? Eu vou me aprofundar nisso aqui. Deixa eu só... Olha só, não foi propriamente um sorteio, porque todas as ações de execução dessas penas estão a cargo do ministro Alexandre de Moraes. Então, todas as ações que forem impetradas relacionadas a esse assunto, naturalmente cai para o juiz responsável. Isso aqui no Brasil, em qualquer lugar do mundo, em qualquer esfera do Poder Judiciário, estadual, federal. É assim que acontece. Então, não tem nenhum espanto nisso. Só seguir a linha cronológica das alexandrices do Alexandre. Bom, eu não sei se vocês sabem, mas o Alexandre se declarou juiz de execuções de todos os casos dos condenados. Não é que ele se declarou, minha filha. Esse que é o problema, né? A pessoa não sabe o que está falando. É a lei que diz isso. Do 8 de janeiro, salvo pouquíssimas exceções. Logo, ele é o responsável por todo o processo de todas essas pessoas. E se alguém quiser a aplicação da lei que está em vigor, tinha que pedir para ele. E foi exatamente o que aconteceu. Uma mulher... Tá certo, é isso que acontece. Mulher presa pelo 8 de janeiro, através de seus advogados, entrou com um pedido de aplicação da dosimetria. E aí veio a anomalia jurídica da vez, que em breve deve se tornar jurisprudência e ser usada pelo próprio Alexandre, porque é assim que ele faz. Ele determina uma coisa e depois cita a sua própria decisão como jurisprudência para poder validar a si mesmo. Minha filha, é porque ele tratou do tema anteriormente, ele não pode decretar uma coisa contrária àquilo que ele falou, ele só está reiterando, ele tem que colocar no parecer dele. Que impressionante. Mas tá, após receber o pedido, o Alexandre suspendeu a aplicação da lei da dosimetria até que o STF analise as ações que questionam a norma. A justificativa da vez dele foi segurança jurídica. Logo ele. Mas beleza, essa foi a história. Agora eu vou explicar o que foi que rolou. Olha só, na cabeça da criatura, é o seguinte, ela acha que entrou uma lei, então tem que ser aplicada instantaneamente, independentemente de haver questionamentos. Então, se o Brasil, se o Congresso Nacional aprovasse, por exemplo, a adoção da pena de morte para uma série de casos aí, pode passar pelas comissões. E aí todas as pessoas que estivessem numa determinada condição, a partir da promulgação da lei, elas começariam a ser executadas, não é isso? Matariam as pessoas. Aí depois o Supremo diria, olha, estava errado essa lei aí. O que faz com as pessoas que morreram? É difícil de entender isso, que existem responsabilidades do magistrado sobre os efeitos da norma? O porquê não poderia ter rolado e o que eu acho que pode ter motivado Alexandre a Alexandrar, sabe? O imperador usou o caso de uma pessoa específica para dizer que não iria aplicar a lei ainda, porque o STF pode torná-la inconstitucional. Na prática, o que o Alexandre fez foi dizer que a lei que acabou de entrar em vigência não pode ser aplicada porque vai saber como a Suprema Corte vai decidir esse caso aí, sabe? Como não tem... É assim que funciona, minha filha. Mas tá vendo como é que esse pessoal, eles acabam ficando revoltados? Porque eles vão na burrice e vai uma burrice em cima da outra burrice.
E aí o cara se encontra com você para explicar para a figura que é difícil, né? Porque o Rosário aí fica complicado, né? Mas vamos continuar desmontando aqui. Em julgamento, vou pressupor que ela pode ser inconstitucional e ter de tudo congelado. Só que, meu amigo, ele não pode pressupor que uma lei que acabou de sair do Congresso seja inconstitucional, porque Pode sim, minha filha. Está na lei 9868, que cuida desses ritos. existe uma comissão dentro do Congresso brasileiro que se chama CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. E essa lei passou por duas comissões como essa que verificam a inconstitucionalidade ou a constitucionalidade de uma lei. Então não precisa ter o Supremo Tribunal Federal, não é verdade? Você tem a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, você tem a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, você tem a Comissão de Constituição e Justiça da Prefeitura de Quixeramobim, da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, da LESP, tem Comissão de Constituição e Justiça por todos os cantos. Então, o Supremo não precisaria analisar nada, né? Bastava que uma Comissão de Constituição e Justiça aprovasse uma norma que nós sabemos que ela está eivada de força e de influências políticas, e aí o Supremo Tribunal Federal não poderia fazer absolutamente nada. Santa ignorância, Batman! Então, meu amigo e amiga, olha, assim, não era o nosso propósito hoje, mas como essas pessoas ou têm má fé, ou são ignorantes, ou têm má fé e ignorância ao mesmo tempo, como aquele personagem que eu comentei com vocês, né, mais cedo, da obra shakespeariana, né, do Hamlet, né, o Apolônio, o Polônio, porque uma coisa é você ser ardiloso, você ter má fé. Agora, ser tudo isso e ter uma burrice ancorada, gente, aí junto é complicado, né? Então, o papo hoje foi diferente, foi um papo para esclarecer, para desmontar esse tipo de argumento e para dar aí para essas pessoas que estão revoltadas no campo da extrema-direita um cenário para elas nada agradável. De fato, o ministro Alexandre de Moraes deve decretar essa lei absolutamente inconstitucional. E totalmente inconstitucional, ela não vai provocar nenhum tipo de efeito. Portanto, todo mundo que está encalacrado permanece encalacrado, todo mundo está cumprindo pena, continua cumprindo pena, e o criminoso mor da nação, o senhor Jair Messias Presidiário, ainda está em prisão domiciliar, mas ele está com um prazinho aí, assim que ele melhorar de saúde, ele volta para o complexo da Papuda, né? E para vocês mesmo só resta mesmo a burrice, a desinformação e o rancor, né? Mas é o problema de vocês, né?